Beleza. Com a palavra, o nosso palestrante de hoje, o Everson, que ele não quis passar o tema, o título da palestra e nem o currículo. Então, passa a palavra para o Everson para que ele use da palavra da forma que ele achar melhor. Pode falar, Everson. Gente, boa noite, mas eu passei para a Paula, ela não deve ter dado tempo dela. Não viu, não. Tá. Mas a gente intitulou de Comportamentos Compulsivos na Visão Espírita. Tá, beleza. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Everson Ramos, a minha área de formação, de atuação é o Direito e a Pedagogia, mas aqui eu queria me apresentar como um estudante do Espiritismo, porque hoje a proposta é dizer da visão espírita acerca desse tema, né, tão importante. A primeira colocação que eu queria fazer é no sentido de que nós acreditamos assim fortemente que não há diferenciação alguma na nossa condição espiritual, absolutamente. Nós estamos todos no nosso barquinho, né, de viagem, grande escola de regeneração, de aprimoramento, que é o nosso planeta Terra. Então, hoje, o que a gente estuda e tenta investigar a fim de ajudar um irmão, uma irmã, pode ser amanhã aquele diagnóstico aplicável a nós mesmos, né? Então, a nossa pequena estatura espiritual nos coloca em condição absolutamente de igualdade com todos. Bom, quando nós consideramos a abordagem espírita a respeito desse tema, eu tentei fazer um encaminhamento de identificarmos o que é a visão do ser perante o espiritismo e a visão de ser doente, de ser de saúde, desses aspectos, considerando essa definição de ser que o espiritismo traz. Sobre aquela questão da participação das pessoas, fiquem à vontade, não me importo de interrupção, eu acho que a interrupção sempre acrescenta. Se preferirem deixar para o final também, para mim está de bom tamanho. Feitos esses acordos, vamos lá. Então, quando nós pensamos o ser na visão espírita, geralmente a gente pensa numa ideia de integralidade. No ambiente espírita, nós usamos muito essa expressão de homem integral. Por quê? O espiritismo nos ensina que nós somos a reunião de todos os nossos registros vivenciais que se operam nas duas dimensões possíveis da vida, né? Então, quando a gente vê o espiritismo falar sobre ser encarnado, ser desencarnado, ele está definindo as dimensões de vida onde nós atuamos num processo pedagógico, um processo didático de educação criado pela lei divina ininterrupto. Então, essas duas dimensões de vida, elas são vivenciadas por cada ser, cada criatura, que tem como essência originária a ideia de Deus. Então, o espiritismo é uma doutrina teísta, considera Deus na base de todos os raciocínios, mas não considera Deus no formato religioso. Aí eu queria fazer um parêntese rapidamente por aquilo que você colocou, Flávio, no sentido de religião. Pois é, quando a gente pergunta para Allan Kardec o que é o espiritismo, ele responde: o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e com profundas implicações éticas. Então, Kardec nos mostra que a proposta espírita é de compreensão da nossa imersão nesse universo da divindade, mas com o uso da razão. O Brasil tem um movimento espírita muito, muito, muito característico pela religião. Acho que isso muito herança do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, que era um homem extremamente religioso. Mas, efetivamente, a religião ela é totalmente ressignificada na ideia espírita.
Nós não temos as mesmas estruturas religiosas das demais convicções religiosas. Nós não temos uma estrutura sacerdotal, por exemplo. Nós não temos nenhum tipo de rito. Nós não temos, por exemplo, nenhuma prática eucarística. Então, hierarquia, nada disso. Então, o nosso vínculo com a religião, ela começa porque Deus, por exemplo, Jesus, por exemplo, são temas que foram, vamos dizer assim, capturados pelo ambiente religioso. Mas quando a gente analisa, por exemplo, a ideia de Deus e de Jesus na visão espírita, nós retiramos esses temas eminentemente religiosos desse contexto. Jesus, para nós, é o espírito responsável pelo desenvolvimento do planeta Terra, que tem vinculado a ele uma infinidade de espíritos nesse processo que nós mencionamos pedagógicos de ida e vinda no ambiente material. Então, ele não é um artigo de fé, ele é efetivamente um espírito de enorme condição, o espírito mais evoluído que a Terra já recebeu, e que coordena os processos tanto no aspecto físico, quanto nos aspectos psíquicos, fluídicos, e a gente vai tratar disso um pouquinho. Então, vamos lá. Diria, então, que o Espiritismo tenta nos mostrar a nossa vinculação a essa estrutura que tem como causa inteligente Deus e que foi operacionalizada por Jesus. O planejamento divino está a cargo de Jesus. Bom, nesse processo, o objetivo é evolução, ao contrário dos aspectos religiosos, normalmente, que nos são colocados como de salvação. Por que não é de salvação, apesar de considerarmos a palavra? Porque nos enxergamos como educandos, como aprendizes da lei, e não pecadores precisando de remissão e de salvação. Então, quando nós perguntamos para o Espiritismo o que é salvação, ele responde: salvação é você se livrar de um perigo iminente, contornar aquilo e continuar a caminhada. É um processo sempre de crescimento. Então, substituímos a salvação pela evolução. E nesse processo de evolução estão presentes os elementos da lei, que são a reencarnação e o livre-arbítrio. Então, quando nós olhamos, voltando, o conceito de homem integral, nós vamos ver que o Espiritismo nos ensina que somos o resultado dessas diversas, várias experiências reencarnatórias, todos nós submetidos a esse processo ininterrupto, com vistas a patamares maiores, superiores de compreensão da vida. E para que possamos conseguir esse intento, esse desiderato, nós somos dotados de liberdade de escolhas. É a única forma que, segundo o Espiritismo, Deus considera válido o processo de crescimento. Se assim não fosse, se ainda estivéssemos presos às estruturas religiosas do perdão, do pecado, do pagamento, de todas esses caminhos de salvação, a liberdade de escolha fica um pouco abalada se Deus interfere no processo de forma determinista. Então, esse é o ser na visão espírita. Compondo essa ideia de integralidade do ser, nós temos que observar que, enquanto estagiamos no plano da matéria, o espírito que forma esse ser integral, ele vem acompanhado de um corpo físico, que é a estrutura material que o ajuda a se movimentar no plano da matéria. Acima de tudo, o comando dessa estrutura material é a mente. É a essência do ser, que é espiritual. Então, a mente é a expressão do espírito, da consciência, do raciocínio contínuo, da ideia de raciocínio, de escolhas,
de desejos, etc., é o espírito expresso na mente, como fonte criadora. Tem uma expressão do espírito Emmanuel, que é o guia espiritual, né, do nosso saudoso Chico, que fala assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós estaremos sempre às voltas dos resultados daquilo que definimos mentalmente. A matéria, ela plasma, vamos dizer assim, aquilo que a mente criou, que a mente escolheu. Então, como consequência imediata, vou vindo, né, tentando nos aproximar do nosso tema, as manifestações de saúde ou de doença, considerando a ciência, né, para esses conceitos, de equilíbrio ou desequilíbrio, está na mente, sempre, que é realmente a verdade real dos nossos espíritos. Bom, compondo esse homem integral, nós temos o espírito, que é a sua essência, imortal, imaterial. Nós temos o perispírito, que é o famoso corpo espiritual, né, tão falado por Paulo de Tarso nas escrituras religiosas. E nós temos o implemento físico, que seria o resultado desse intercâmbio. O corpo físico está aqui a nos vestir o espírito, e o nosso espírito recebe as influências das nossas escolhas enquanto encarnados, e o nosso espírito influencia de outra forma o nosso implemento orgânico, e esse caminho, esse devir, vai e volta, é registrado peremptoriamente, se podemos dizer assim, aquele carimbão divino em toda a nossa vida. Então, o perispírito, que é a base do raciocínio, não vai dar para a gente entrar muito porque é mais complexo, mas a gente vai tentar falar isso. Ele é uma matéria mais sutil que reveste o espírito e influencia na formação do corpo físico e, da mesma forma, serve como um banco de dados que vai definir as nuances da nossa reencarnação a partir dos registros nele consignados. Então, a estrutura física mais saudável, menos saudável, mais suscetível ou não às patologias, às distonias orgânicas, psíquicas, etc., depende muito daquilo que foi inscrito no nosso corpo espiritual. Bom, então vamos lá. O que é a doença na visão espírita? Para a gente pensar sobre isso, é necessário fazer primeiro uma retrospectiva da nossa essência, igual como a gente iniciou falando. Primeiro, a gente tem que considerar a nossa filiação divina. Sendo criaturas de Deus, o espírito está intimamente vinculado, inexoravelmente vinculado à lei divina. Todos os nossos movimentos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, eles têm por regulador os princípios da lei divina. Se nós pensarmos nas características da divindade, né, o Espiritismo acompanha muito essa coisa da imanência, né, da consciência infinita, da presença de Deus em todos os aspectos, né, em todos os movimentos da natureza. Então, nós, por sermos filhos de Deus, filhos vou pôr entre aspas, né, não filho no sentido, menos uma criatura de Deus efetivamente, nós estamos vinculados a esses princípios da lei. Toda vez que nós escolhemos livremente, por um motivo ou outro, não importa, e essa escolha vir em sentido contrário aos princípios da lei, o nosso perispírito vai ficar registrado, aquela marca, né? Eu me lembro de uma passagem também de Paulo de Tarso, eu falo muito de Paulo de Tarso, gente, sou muito fã. Ele fala assim, carrego comigo as marcas do Cristo, né? Isso é um símbolo belíssimo disso que o Espiritismo hoje ensina, né? Nós, quando nos vinculamos à lei divina, e no nosso caso temos por referencial a moral e a ética do Cristo, nós marcamos positivamente o nosso perispírito. Bom, esse mesmo perispírito, ele é uma matéria mais sutil
e ele traz consigo uma maleabilidade, se podemos dizer assim, ou melhor dizendo, ele é muito influenciável pelo teor das nossas escolhas. De acordo com aquilo que nós escolhemos, nós vamos marcar o nosso perispírito de forma positiva e negativa, sendo que o referencial é sempre a lei divina. O cerne da lei divina é o amor. Mas o amor nas suas expressões mais amplas que se pode imaginar. Eu me lembro que, eu já não sou tão jovem assim, eu me lembro que teve uma época que lançaram umas figurinhas que era assim, amar é. Não sei se você se recorda. Aí vinham dois menininhos assim, bem simples, né, o desenho, mas aí falava, né, amar é andar de mão dada, amar é olhar a natureza, admirar as estrelas, né? Bom, amor na sua expressão mais ampla. Por quê? O Espiritismo nos ensina que a emanação fluídica do amor, por exemplo, cura. É algo real, é algo fático, não é algo lírico, poético. Nós pensamos, nossa, eu amo tanto que eu estou me sentindo bem. Não, não, nada disso. É um processo efetivamente, cientificamente estabelecido. Ou seja, quando nós nos vinculamos aos ditames da lei, no sentido de afinidade com essa lei, nós adquirimos saúde. É um exemplo, né? Já que a gente está falando das questões dos comportamentos compulsivos, né? Na questão de alguns desequilíbrios, etc. Então, bom, uma coisa é esse aspecto, filiação divina. Estamos falando da doença na visão espírita. Outra coisa é a questão da individualidade, da sintonia e da faculdade, da possibilidade mediúnica. Então, vamos lá, rapidamente. O espírito é uma individualidade inteligente em qualquer tempo. Qual que é a diferenciação que o espiritismo faz, então? Ele diz, olha, o espírito nasce um princípio inteligente, sem vontade ainda. À medida que ele evolui ao longo dos milênios, ele chega a um determinado ponto que ele adquire a condição do pensamento contínuo. A partir desse momento, o que vai definir o seu crescimento espiritual é o exercício da sua vontade. A vontade é o fator fundamental na formação da estrutura evolutiva, do processo, né, vamos dizer assim, escolar do espírito. É a partir da sua vontade que ele define o seu destino. Bom, essa individualidade adquirida ele não perde mais. Estando aqui no plano da matéria ou estando no plano do espírito, a individualidade permanece. Então, se a gente pensar, por exemplo, na alegoria do pecado original, né, em que Adão e Eva vacilaram lá e nós estamos pagando por isso até hoje, na concepção espírita isso não existe. O pecado é, sim, original, no sentido de que ele é originalíssimo até, porque é sempre os erros e as responsabilidades, aquilo que a gente precisa correr atrás, é sempre decorrente das nossas escolhas pessoais. Ninguém responde pelo erro alheio. Então, aquela figura lá é uma alegoria. E o processo da sintonia, como que é isso? Exatamente por essa vinculação nossa à lei divina, estamos imersos, mergulhados naquilo que as estruturas religiosas, a literatura religiosa chama de hálito divino. É uma alegoria para esse princípio material que Deus criou, onde nós nos movimentamos. Esse princípio material vai ser sempre fiel à realidade da nossa mente. Não adianta nada chegar e ficar rindo se lá dentro a mente está com outro pensamento, porque o que vai ser emanado de nós é a verdade da nossa mente. Então, com isso, nós criamos faixas de sintonia fluídica. É aquilo que as pessoas chamam comumente de vibração da pessoa. E essas faixas de sintonia são captadas psiquicamente por todos os espíritos em qualquer quadrante do universo. O que isso leva? A uma vinculação. Estamos vinculados àquela faixa de sintonia
onde os espíritos pensam de forma igual, são os nossos pares espirituais, tanto no plano do encarnado, quanto no plano do desencarnado. E nesse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, aonde está a nossa mente sintonizada, ali estão as nossas companhias espirituais. Ali está o teor vibracional onde nos movimentamos. E a nossa reencarnação decorre efetivamente, de forma realisticamente, desse momento espiritual que vivenciamos. Bom, decorrência imediata desse aspecto é a questão da mediunidade, tão famosa aí, né? Todo mundo quer ser médium um dia. Não sabe o trabalho que dá, né? Na verdade, a mediunidade, na visão espírita, não tem glamour nenhum. Nenhum glamour. Pelo contrário, é compromisso e trabalho o tempo todo e dá um trabalho danado educar a mediunidade, porque por sermos instáveis vibracionalmente, somos instáveis em termos de sintonia e aí atraímos para junto de nós as companhias não tão queridas, não tão agradáveis. Mas certo é que nunca estaremos vinculados aos nossos pares espirituais que sejam diferentes de nós. Vou fazer um parênteses só para dar um exemplo. O Espiritismo fala que dentro do nosso sistema solar, o planeta Júpiter é o mais evoluído. E lá as pessoas têm uma vida encarnada, material muito curta, né? Uma infância curta e uma vida curta. Por quê? Porque outros trabalhos são realizados. Não há necessidade de encarnações tão longas, tão pesadas, tão doídas. Aí fiquei louco para mudar para lá. Aí veio o Espiritismo e diz, me desculpa aí. Porque lá as pessoas já se alimentam, por exemplo, pela respiração, o sistema, né, respiratório tem a função de nutrição ampliado, né, porque ele já tem a função de nutrição no nosso nível, mas amplia-se, né, o sistema respiratório para os fins da nutrição completa, dispersando, por exemplo, as estruturas de digestão, de intestino, etc. Então lá é uma boa fungada que vai te deixar alimentado para o dia inteiro. Aí já não gostei, desisti de ir, não vou mais para Júpiter. Bom, verdade é que estamos vinculados a uma realidade material pertinente. A gente poderia dar uma filosofada e lembrar do mito da caverna de Platão, né? Não sei se tem gente que gosta aí da filosofia, mas é mais ou menos aquela coisa, né? A gente está dentro da caverna, as nossas sombras são aquilo que nos referencia, e um dia observamos a luz fora da caverna, saímos lá, olhamos aquilo tudo, não gostamos, corremos de volta para dentro da caverna. A nossa caverna é o nosso planeta, estamos vinculados ao nível que precisamos ainda para o nosso processo de educação. Vamos caminhar rapidinho. Independente da nossa posição na dimensão da vida, ou estando do lado de cá ou do lado de lá, nossa vinculação com os nossos pares, ou então com os nossos credores, ou com os nossos devedores, ela se faz sempre. Sempre. Então, isso gera essa realidade de intercâmbio entre as pessoas, os espíritos, a partir do processo da sintonia vibracional. Se a gente pega uma definição de doença na visão espírita, nós vamos olhar, eu trouxe a mais uma vez, do Espírito Emmanuel, está no livro, chama Leis de Amor, é uma pergunta número 2. Ele fala assim, a grande maioria, abre aspas, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor de experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Para trazer um exemplo dessa fala de Emmanuel no livro, esqueci o nome do livro, Leis de Amor, eu trouxe um exemplo que foi trazido, foi dito pelo Dr. Roberto Lúcio, não sei se vocês conhecem, é um psiquiatra espírita, ele é vinculado ao Hospital André Luiz, aqui em Belo Horizonte, e ele estava falando a respeito da questão das compulsões, né? E ele traz um exemplo interessantíssimo, porque ele identifica uma
uma paciente que ela estava vinculada à questão da alimentação, né? Um transtorno compulsivo alimentar, é assim que a gente pode falar, gente? Desculpa se eu errar os termos de forma técnica, né? Mas era anoréxica, essa irmã muito jovem, ele fala que ela tinha 1,60 de altura e pesava 40 quilos na época. E ela, frequentemente, ela dizia para eles, para os médicos, né, para os terapeutas, falava: por que Deus me fez tão gorda? Aí, o Dr. Roberto Lúcio, ele traz no seu relato que o tratamento que eles desenvolvem lá no Hospital André Luiz inclui a regressão de memória. E eles apuram que, numa outra oportunidade reencarnatória, essa nossa irmã, essa nossa do exemplo, que devemos as nossas melhores vibrações, não é a título de crítica, é a título de aprendizagem, né, com a história dela. Ela era uma senhora de escravos e para torturá-los, ela os prendia embaixo da casa grande e os deixava morrer de fome. E aquelas vítimas, aqueles nossos irmãos que foram vitimados por essa companheira, eles se revoltavam e a perseguiram e passaram a persegui-la através dos anos, através dos séculos até, e afirmaram que o plano deles, vamos dizer assim, era que ela morresse magra, com fome, deformada. E essa vinculação que nasce, né, esse processo de obsessão, ele nasce a partir do sentimento de culpa da obsidiada, vamos dizer assim. E dá essa brecha de sintonia em que esses adversários conseguem penetrar, formando um link vibracional muito poderoso ao ponto de eles conseguirem iludi-la psiquicamente, num plano de hipnose, de que ela era uma pessoa extremamente obesa. Então ela entra no processo da anorexia, já estava pesando 40 quilos, em virtude dessa influência muito forte. Esse é um exemplo, né, que a doença nasce na visão espírita nos tecidos da alma, né, nos tecidos do perispírito. Bom, vamos lá na questão específica do nosso tema hoje, né? Vocês depois me corrijam se eu estiver errado, né? Mas naquilo que é a explicação espírita, na questão da compulsão, nós estamos falando de pensamentos, ideias ou impulsos que dominam a consciência da criatura de forma reiterada, repetitiva. E isso origina ações, comportamentos, né? Físicos, voluntários e repetitivos, né? E no primeiro momento, né? Essa obsessão, ela vem acompanhada de sentimentos de culpa, de medo, de angústia, de desconformidade, né? Com o status social estabelecido, que foi posto pela sociedade, de inconformidade interna, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu tenho que vivenciar essas questões, etc. Considerando como, me corrijam depois, hein, gente, se eu estiver errado, os comportamentos compulsivos mais comuns, nós temos eles meio que classificados como aqueles que atuam no campo, não sei se posso dizer assim, né, mas de higiene, né, de limpeza, aqueles compulsivos de ordem sexual, a compulsividade no plano dos alimentos, né, alimentar, que pode ir para um lado como para o outro, né, não come demais ou não come de jeito nenhum, a compulsão por acumulação de objetos, de coisas, que mesmo sem ter nenhuma importância, a pessoa tem muita dificuldade de se desfazer, de atos de violência, né, a compulsão da violência, de gostar de estar sempre envolvido com as questões da violência, jogos, filmes, ações, atividades,
ou de ofensividade, né? De ficar insultando as pessoas, de dizer isso de forma reiterada. Então, a gente está considerando esses tipos de distúrbios como os distúrbios da compulsão, né? Do comportamento compulsivo. E aí, se eu tiver enganado, depois vocês me ajudem aí. Então, se a gente for olhar a etiologia desses males, na visão espírita, o espiritismo diz que as causas das compulsões estão vinculadas sempre às experiências reencarnatórias. E aquilo que a ciência às vezes aponta, a ciência acadêmica aponta como prováveis causas, como fora disfunções glandulares, né, hormonais, né, desequilíbrio nos mediadores químicos, etc., todos são hipóteses consideradas. Essas causas apontadas pela ciência, na visão espírita, são, na verdade, consequências. Ou seja, existe todo um contexto espiritual anterior, precedente, que é, às vezes, gatilhado por um determinado trauma, uma vivência de uma situação semelhante, ou um processo de influenciação espiritual, e a pessoa desenvolve aquela compulsão, e essas disfunções glandulares, hormonais, os mediadores químicos, etc., eles vêm como decorrência desse gatilho inicial que reside nos refolhos da mente, né? Vamos lembrar aí da mente como essa coisa complexa que Freud estudou tanto, né? Essa coisa de dizer que o consciente é a pontinha do iceberg e por baixo tem muita coisa que é preciso investigar, tentar palmilhar, tentar entrar naquele ambiente, que é o trabalho tão árduo aí, né, de psicólogos, de psicoterapeutas, dos psiquiatras. Então, o espiritismo, ele parece que inverte a coisa, né? Ele diz, olha, por nos identificarmos como seres pré-existentes, que possuem realidades de vida, experiências vivenciais pré-existentes, todos aqueles traumas, vivências, apostas que fizemos no passado, trazemos conosco e, de acordo com o carinho, vou colocar carinho, né, entre aspas, que tratamos os nossos apegos, né, as nossas vinculações, as nossas paixões, eles serão o pano de fundo, né, o piso para o desencadear dos comportamentos compulsivos. Então, traumas, tragédias vivenciadas, né, talvez revisitadas nessa encarnação, são, na verdade, as causas desses transtornos. Bom, uma coisa que é importante colocar, que na profilaxia, no tratamento que é recomendado pelo Espiritismo, lá no livro que é a base da filosofia espírita, consta o Livro dos Espíritos, uma pergunta de número 919. Aí Kardec pergunta para os espíritos assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar e ainda de resistir às vicissitudes, o mal nessa vida? Aí a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles falam assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí é interessante que, apesar desse tom filosófico, né, essa frase estava lá no Templo de Delfos, da Grécia Antiga, me parece que ele está se referindo a Sócrates, apesar desse tom filosófico, para a doutrina espírita, o conhece-te a ti mesmo nos pede ações efetivas, objetivas. Não há nada abstrato nesse processo. Então, o Espiritismo nos pede que nós identifiquemos em nós as nossas principais ocupações mentais, as nossas principais, vamos dizer assim, preocupações, num processo de vigilância constante dos nossos pensamentos, porque no pensamento está a base de todas as distonias, está a base de todas as psicopatologias. Então, o pensamento... Então, como é que faz isso, Eves? Conhece a ti mesmo na visão espírita. Vigiar pensamento, que inclui sono, sonhos, pressentimentos,
angústias. Tem um texto tão interessante no livro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é atribuído a Santo Agostinho, né, que no nosso caso a gente fala só Agostinho, que se intitula Melancolia. Então ele discorre sobre isso, dizendo, olha, perceba a melancolia, porque ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser aquela tristeza interior por estarmos na prisão da matéria, relembrando-nos das potencialidades dos nossos espíritos que foram reavivados durante o sono, porque a alma ganha certa autonomia durante o sono, e quando nós voltamos para a prisão da carne, no nosso corpo físico, gera essa melancolia. Então preste atenção nisso, nesse texto muito interessante. Então temos que vigiar todos os nossos tipos, os nossos pensamentos, no sentido que desencadeiam sentimentos, medos, raivas, a questão da depressão. Todos esses processos, eles são exercícios diários importantíssimos do conhece-te a ti mesmo, porque são os pensamentos que vão desencadear processos enfermícios. Emmanuel diz, né, naquela fala dele, ele diz, está tudo ali registrado, ele vai desencadeando esse processo. Tem uma obra do espírito André Luiz, que se chama Ação e Reação, em que o espírito narra, eu vou contar rapidinho que a gente tem que interromper a nossa fala para a gente poder bater papo. Ele conta da história de um companheiro que tinha procedimentos extremamente interessantes. Ele saía pela rua, andando, e de repente ele tinha uma vontade incontrolável de ficar de quatro, de andar em quatro apoios, como se fosse um cachorro. E quando ele se abaixava, ele começava a andar naquela posição no meio da rua, todo mundo olhava aquilo, pessoas debochavam, riam, etc. E essa coisa dele não conseguir se firmar, voltar ao rumo, era para ele extremamente constrangedora, extremamente difícil. Então ele desenvolve aquele processo de fobia, né, das distonias fóbicas que eles chamam, né, e começa a não querer sair de casa. E aí eles vão analisando aquilo, o espírito, né, desencarnado, André Luiz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, vai identificando que os seus adversários, eles os impunham àquela posição porque ele adorava, por sua vez, na sua oportunidade, de curvar as pessoas pelo chicote, pela chibata e tal. E esse sentimento do remorso, da culpa, desencadeou esse link e, mais uma vez, estava ele lá obsidiado nos processos que o constrangiam, que o envergonhavam profundamente. Mas uma coisa que eu queria dizer, antes de interromper, é que o Espiritismo ele não acredita em curas milagrosas, em práticas ritualísticas, em exorcismos, em milagres, nada disso. O processo ele nasce ao longo do tempo e a cura nasce com processos em sentido contrário também ao longo do tempo. Quais são os recursos que o Espiritismo recomenda na sua terapêutica, né? Então, principalmente que nós possamos exercitar a ideia de nos conhecermos, exercitar, porque o nosso referencial ético-moral é o Cristo, a humildade de não nos reconhecermos tão importantes como a gente normalmente acha que somos, desenvolvimento desses valores, das virtudes, né, que foram meio abocanhadas pelo ambiente religioso, mas que são questões éticas importantíssimas, a empatia, né, o cuidado com o outro, né, e na nossa bandeira fundamental. Fora do trabalho no bem, em favor do semelhante, não tem nenhuma cura. Então, é a caridade como base de toda a profilaxia, de todo o tratamento, que passa por fluidoterapia, nos passes, como o Flávio comentou no início, passa para a água fluidificada, trata trabalhos mediúnicos, tem vários aspectos. Mas, fundamentalmente, a caridade, a prática da caridade, o interesse no outro, o ser com o outro, na visão espírita, cura qualquer desequilíbrio, inclusive as nossas distonias
da compulsão. Era o que eu tinha a dizer. Era o que eu tinha a dizer, gente. Espero que tenha sido relativamente claro. Excelente, Everton. Gostei muito, viu? Assim, deu uma visão que eu nunca tinha tido a percepção em relação ao Espiritismo. Parabéns. Gostei muito. Valeu. Vamos lá. Muito bom, muito mesmo. Uma visão clara, fácil de entender e muito pertinente, né? Visão técnica da coisa. Gostei Obrigado, muito. Ione. Ô, Everson, Oi, o Birajara, Everson, tudo bem? tudo bem? Gostei muito, acho muito interessante esse assunto e gostaria de fazer uma pergunta para você. Nessa questão da evolução, né, do eterno morrer e nascer, que o budismo chama de roda da vida, né, que você nasce e renasce, você tende a caminhar para a evolução, né? Isso tem um fim? O Emmanuel, por exemplo, ele é um espírito elevado que chegou num nível, num ponto em que ele não precisa mais evoluir, ele pode voltar a reencarnar ou não, ou ele pode ficar sendo espiritualmente ajudando aqueles que precisam de ajuda. Na visão espírita, a evolução não tem fim. Ela é infinita, né? Ela diria, infinita é um bom termo. Emmanuel, por exemplo, ele atingiu um determinado estágio evolutivo. Aham. Mas se nós o compararmos com Jesus, ele está extremamente aquém da condição do Cristo, que então Jesus é o espírito crístico. Ele está muito próximo de Deus. E, no entanto, o processo de evolução do Cristo continua. Agora, as estruturas materiais, o estágio que fazemos em termos evolutivos nas estruturas da matéria, eles têm um fim. O espírito pode vir, depois de passado por todos os estágios cujos impulsos materiais o auxiliem, né? Porque nós ainda estamos no estágio, o Birajara, que nós precisamos dessa coisa meio louca que é o nosso momento na Terra, né? Aham, concordo. Muito chocante, muito que nos, né? Nós precisamos desse tipo de impulso, são extremamente materiais ainda. Agora o espírito chega num ponto que ele não precisa mais desse tipo de impulso. Aí ele vai trabalhar no plano do espírito. Ele não precisa da matéria tão densa. Ele vai fazer outros trabalhos. Vou dar um exemplo. Tem um livro que chama Renúncia, é uma psicografia também de Emmanuel. Ele fala que o espírito que se chama Alcione, ela trabalha na constelação de Sírius, por exemplo. Então ela tem um vínculo com a matéria, porém não de encarnação. Ela não precisa encarnar mais. E ela se propõe a encarnar aqui na Terra para ajudar um ente muito amado. É uma coisa interessante, né? É o caso do Cristo. Cristo podia mandar quem ele quisesse para fazer o trabalho, mas ele faz questão, pelo imenso amor que ele nutre por nós, de vir pessoalmente. Então ele testemunha sem nenhum vínculo kármico, se é que eu posso colocar assim, né? O karma não é uma ideia espírita, mas ela tem muita similitude com a ideia de ação e reação, de causa e efeito do espiritismo. Então ele não tem nenhum vínculo com a Terra, Jesus, e no entanto ele se dispõe livremente de vir nos ajudar, né? E faz um trabalho espetacular. Bacana, muito bom. Valeu. Só queria colocar uma questão, gente, dentro do nosso tema. O espiritismo ele não afasta absolutamente a terapia clínica, médica, ok? Ele nos pede que dialoguemos, né? Que a ciência dialogue com as questões espirituais. Então, os médicos, por exemplo, psiquiatras, ou os terapeutas, psicólogos espíritas, eles não se desvinculam daquele tratamento de reorganização material, né? que o medicamento terreno vai trazer para o início do processo. Agora, afirma também que não há medicamento que nos cure,
né? O medicamento está dentro de nós, sempre, em qualquer enfermidade, em qualquer patologia. Eu também gostei muito. Parabéns pela palestra. Como Mas você chama? eu me chamo Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Aí eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu sou meia leiga na questão do espiritismo. Sim. Mas é muito interessante. O espiritismo é muito sustentado no Brasil pelo seu aspecto religioso, né? E eu amo o espiritismo exatamente pelo lado filosófico da ciência dele, sabe? Porque assim nos tornamos mais religiosos, na minha opinião. Assim nos tornamos mais próximos de Deus. Então eu gosto muito dessa coisa da fé raciocinada. Você passa a amar mais a Deus porque você passa a entender Deus, não somente crer, entender Deus. Eu adoro isso. Então, eu sempre assim, fico incentivando as pessoas a lerem as obras espíritas, porque elas são de ordem muito prática, né? Eles pegam aqueles casos, né, que está acontecendo e falam, olha, essa criatura ela se vinculou a esse problema. E gostou tanto daquela vinculação de sofrimento mesmo, né? Imagina, gente, né, nas ações compulsivas, como que é constrangedor para a pessoa, né? Não conseguir resistir à compulsividade, né? O Flávio iniciou falando a questão da dependência química, por exemplo, né, que é outro aspecto tão difícil das drogas, etc. Como que é difícil para a pessoa, não é mesmo? É uma história muito doída, né? A gente tem que ter muita compaixão pelos nossos irmãos né, que estão vivendo esse momento. Aí, quando chega lá na literatura espírita, ele fala, essa pessoa tem esse ascendente espiritual que optou por essa e essa ação. E, no entanto, traz ali aquele monte de soluções, processos simples até, mas assim que sejam regulares, que vão trazer benefícios imensos para as criaturas que estão vivendo isso. Sem nenhuma vinculação, falar, eu estou usando uma coisa do dogma espírita. Não tem dogma. É processo de livre entendimento. Não há nenhum tipo de proselitismo religioso na filosofia espírita. Absolutamente não. É um processo de reflexão. Propõe aquela história, você reflete sobre aquilo, abraça ou não, critica, pode discordar, é um exercício de liberdade que eu adoro, eu acho muito interessante. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Ô Everton, então eu te agradeço muito. Nós vamos editar e vamos colocar o link no nosso grupo no YouTube. Espero que você... Eu vou te mandar o convite, tá? Para fazer parte do grupo. Espero que você possa fazer. Espero que quando a gente começar a atuar também, a gente possa contar com palestra sua e, se possível, também o seu apoio físico, se puder também, ou mesmo, se não puder, só de participar do grupo e, às vezes, observações. Às vezes, uma palavra a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Às vezes, é uma coisa que a gente vê que é muito interessante. Às vezes, um simples gesto nosso pode representar uma mudança de vida muito grande de uma pessoa. A gente não tem a dimensão dos efeitos do amor, vamos colocar assim, da caridade. Quando a gente estende a mão para alguém, às vezes só o gesto já faz com que a pessoa encare o mundo de uma outra forma, cria uma esperança, vê que tem alguém que se importa com ela, e dá a sensação de que o mundo é um mundo muito melhor do que pode ser e do que a prisão que ela vive no momento, né? Às vezes a libertação é só de um gesto de alguém que você já consegue libertar a pessoa da situação que ela está. Então, contamos com você, se possível. Tá? Vou mandar o link. Muito obrigado. Tá? Volte sempre. Tá? Eu tenho certeza gente, eu queria agradecer. Oi? Everton,
Eu tenho Oi. certeza que ele pode somar, inclusive, Flávio, na revisão daquele material que a gente quer começar a Isso, conversar sobre, né? isso, Trazendo essa visão, né, da conscientização, da autoconscientização. É isso, muito... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Então, Desculpa, já é está porque eu... já colocando o Everson aí na jogada. Que é assim, viu, Everson? Quero muito Entrou aí, participar, tá gente. catando. Quero A gente sinceramente cata mesmo. participar. porque Uma pergunta, o que tem alguma demanda assim, mais presente no grupo dos que são das famílias, né, que são auxiliadas dentro do ó, tema, né, da compulsão, dos comportamentos? Tem algo assim mais evidente? O que é mais comum que acontece? na verdade, é o seguinte, nós estamos estruturando o grupo ainda. Ah, sim. Quem tem a experiência, a parte clínica, a Ione tem um pouco mais de experiência e tem algumas pessoas também, a Fernanda, o Amarildo. Desculpa se eu esqueci alguém, tá, gente? Se eu esqueci, tá, mas... e o que acontece? A Fernanda e o Amarildo estavam num grupo relacionado mais com a igreja, tá entendendo? E aí, Sim. como nós começamos na Cruz Vermelha, aí a proposta é de ser um grupo com apoio da Cruz Vermelha, que tenha como princípio a isonomia. Tá entendendo? Não é isonomia, também não é esqueci o termo. Que é de você não catequizar ninguém e tal. Então, o material foi isso. E não é laico, porque a gente não nega. É universalista. É universalista. Isso. Na verdade, tem um termo lá nos 7 princípios que eu esqueci agora, olha que vergonha. Né? Então, mas imparcialidade. Essa imparcialidade é ideológica e teológica também. Não é? Então, o que é? A gente aceita qualquer um de qualquer religião, inclusive a pessoa que não quer ter religião também, o catequismo reverso também a gente não faz. Né? E aí nós temos esse material que nós estamos revisando e nós vamos começar a criar o material, tá entendendo? Só que esse material é oriundo de alguns programas que eram adotados por igreja. Então, a gente vai estar tirando isso, adequando aos princípios da Cruz Vermelha. Então, se você quiser participar também, Everton, você é muito bem-vindo. A gente pode dar essa visão holística, espiritual também nele, sem direcionar para qualquer tipo de religião. A parte que você falou da filosofia da divindade e tal é muito bem-vinda. Né, Ione? Não é o catequismo reverso também, não. Você não pode acreditar, você não tem que ter fé. Exatamente, a gente pode colocar isso. A gente só não direciona porque a gente acha que quando a pessoa se julgar apta, quando ela... que um dos problemas que, por exemplo, a Marildo falava que tinha é que a pessoa às vezes se afastava do programa de apoio porque ela não queria ser catequizada por determinada religião. Então, o que a gente está se propondo é fazer isso com essa isenção teológica e depois eu acho que cada um vai procurar a que ele se identifica melhor. Né? E por isso que é importante também essa diversidade de membros no apoio, porque às vezes o cara vai falar assim, não, eu quero o Everton como meu mentor. Aí outro vai falar assim, não, eu prefiro um cara que igual a Marildo, que tem outra fé, ou então uma pessoa igual a Ione, que tem uma fé assim. Então, é assim.